Olá, quinto ano, como vocês estão? Hoje a gente vai na nossa aula de socioemocional, a gente vai continuar da onde a gente parou, tá? Vamos dar uma retomada também no conteúdo que a gente já viu, assistir vídeo, ok? Vamos lá, apostila de socioemocional. Vamos retomar um pouquinho. Raiva, tristeza e nojo. Vamos conversar? Olha essas imagens aqui no varal. A primeira, olha os dentes, o olhar, né? O olho está saltitando. Raiva, né? Até a cor do vermelho, né? Tristeza, olha aqui o bonequinho, né? A expressão da boca, dos olhos. E nojo, a língua para fora. Até um arrepio nojo, né, pessoal? Vamos lá, quando você fica com raiva, o que faz você ficar triste? Do que você tem nojo? Respondam aí, pensa na cabecinha de vocês, né? Quando você fica com raiva, fica triste, porque você tem nojo. Responder a essas perguntas pode ajudar você a perceber que certas emoções são universais. Todos nós vamos senti-las, pois esse é o modo por meio do qual o cérebro percebe o mundo. Por isso é tão importante conhecer aquilo que sentimos. Vamos falar sobre isso agora? Nossas emoções, gente, todo mundo sente. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza e nojo. Claro que varia um pouquinho, né? Às vezes a pessoa sente muito nojo daquilo, a outra nem tanto. Às vezes a pessoa fica com raiva por coisas menores, porque isso é da individualidade de cada um, tá? Mas todos nós sentimos isso em algum momento da nossa vida. Saiba o que é. É provável que você não goste de sentir raiva, tristeza ou nojo, afinal, são emoções que consideramos desagradáveis. Mas todas as pessoas passarão por momentos em que esses sentimentos aparecerão. Então, gente, eu não gosto de sentir nenhum desses três sentimentos, e garanto que vocês também não. Só que, como eu disse, todos nós vamos passar por isso e sentir. A raiva é um sentimento que surge quando percebemos uma injustiça. Por exemplo, uma pessoa machucar um animal indefeso desperta raiva e, como consequência, o impulso para agir. Podemos dizer então que a raiva pode nos auxiliar a combater a injustiça. Então, gente, olha que bacana. Então, até mesmo um sentimento ruim como a raiva, ela tem uma coisa boa. Por quê? Se a gente percebe uma injustiça, alguém agredindo um animal indefeso por motivo nenhum, né? A raiva, ela te impulsiona, ela te dá aquela vontade de você agir, né? Para você combater aquela injustiça. Vou dar outro exemplo para vocês. Se vocês tiverem uma fila e a pessoa não respeitar essa fila e chegar passando na frente de todo mundo, gera um desconforto, gera uma raiva, mas as pessoas vão agir, não vão deixá-las passar, não vão deixar essa pessoa passar na frente. Então a raiva, ela tem uma coisa boa, né? E não só a raiva, como todos os outros sentimentos que a gente vai ver que ele nos ajuda em algum ponto. Próximo. Enquanto a alegria está ligada à sensação de viver algo positivo, a tristeza está associada a uma sensação de perda. Ficamos tristes porque perdemos algo importante para nós. Ser rejeitado por uma pessoa querida, ficar doente ou perder um animal de estimação pode causar tristeza. As reações mais comuns nesses casos são o choro, o afastamento e o silêncio. As pessoas tristes costumam tentar, quando possível, recuperar o que foi perdido. Então, gente, olha a tristeza. A tristeza está ligada a uma sensação de perda, de perder algo, não interessa o que é. Né? Às vezes são sensações de perdas menores que a gente tem na vida e maiores. Às vezes as menores, né? Ah, perder um brinquedo, um objeto que gostava muito. Às vezes as sensações de perdas maiores, né? Perder um animal de estimação, às vezes uma pessoa da nossa família, algum amigo. Só que a tristeza, ela também tem seu lado, seu ponto bom, né? Por que ela tem seu ponto bom? Faz a gente valorizar a alegria, né? Quando a gente está triste, a gente sente, né? É um sentimento que dói, machuca, porém a gente dá valor a essas situações boas, à alegria. Agora o nojo. O nojo, assim como o medo, é um sentimento que pode ser protetor. Comer um alimento estragado é um risco à saúde. Por isso, seu cheiro e sua aparência provocam nojo, o que nos impede de colocar perto da boca ou do nariz. Então, gente, o nojo, tá vendo? É uma coisa boa também. Por quê? Um alimento que está estragado. Se você já olha, a aparência dele está ruim, o cheiro está ruim, você sente nojo, esse nojo está te protegendo de você comer e passar muito mal.
né? Às vezes você tem nojo de algum animal também, né? Então você já não fica perto. Isso é bom. O nojo também é um sentimento que tem um aspecto positivo. Na página aqui 34, com a mão na massa, vocês vão realizá-lo. Tente lembrar de 3 situações em que você sentiu raiva. Depois explique qual a sensação de injustiça que teria gerado essa emoção. Então, situação 1. Você vai escrever na linha de cima a situação. O que foi? O que te deixou com raiva? Ah, foi alguém não respeitar uma fila. Foi alguém ser mal educado com o outro. Então, você escreve aqui a situação bem resumido. E eu senti raiva por quê? Ah, porque eu achei isso uma injustiça. Ah, porque isso é falta de educação. Então, tem que justificar, né, o porquê você sentiu a raiva. Né? A mesma coisa na situação 2 e na situação 3. Bom? Então, completar isso daqui. 2. Quais foram as 2 perdas mais recentes que você teve e que lhe provocaram tristeza? Tente lembrar e escreva aqui, situação 1 e situação 2. Então, gente, pode ser perdas grandes, como a tia já falou, né? Que são coisas que a gente vai ficar triste um bom tempo, só que a gente consegue depois controlar esse sentimento vira saudade, né? E pode ser, às vezes, situações menores, né? Perdeu um brinquedo que você gostava muito, né? Perdeu num jogo. Então, assim, aí vai de cada um. Às vezes, discutiu com alguém que não queria, se arrependeu, tá? Então, situações ou grandes, de grandes proporções, ou de menores proporções de tristeza também. Escrever aqui. Gente, quando a gente faz esse momento em que você pode escrever ou falar sobre isso que você está sentindo, é muito bom. Porque a gente expõe para fora aquilo que dentro da gente precisa de ser falado, de ser vivido. Tá bom? Então, é bom a gente relembrar as situações, para a gente dar valor nas situações de alegria. 3. Como as emoções são universais, muitas das reações físicas provocadas por elas também são em duplas, que vocês podem fazer com alguém da sua casa, com seu irmão, né, com seu pai, com sua mãe. Considerando as situações que vocês apontaram de raiva e tristeza, reflitam sobre as reações físicas que essas emoções provocam. Depois registre isso na tabela abaixo. Então, gente, as reações físicas. Então, a gente já sabe que todos esses sentimentos são universais, todo mundo vai sentir. E o físico, ele transmite o que você está sentindo. Um exemplo, quando você está com raiva, né? A minha cara queima, sério mesmo. Eu fico vermelhinha que me queima, né? Então, olha lá, é uma característica física que pode acontecer. O sentimento é uma coisa que está por dentro, mas o físico ele também transparece, né? Às vezes as mãos ficam trêmulas, respira mais rápido, às vezes uma dificuldade para respirar. Então, cada pessoa vai sentir alguma coisa. Tem pessoas que sentem dor de cabeça, né? Então, tem vários fatores físicos que podem influenciar a raiva. A tristeza também. Que fatores físicos você sente? Às vezes dá aquele desânimo, né? Aquela falta de vontade de fazer as coisas. Vamos retomar mais um pouquinho, né? O choro da gente. O choro da gente também é algo físico, né? O seu corpo está transmitindo em lágrimas aquilo que você está sentindo, né? Os olhos ficam abatidos, baixos, né? Então vamos lá, continuando. Aqui são as reações físicas que vocês vão colocar. Aqui, gente, não para por aí. Pede para que vocês façam uma entrevista com 3 pessoas, pode ser da casa de vocês, tá bom? Se vocês tiverem só 2, pode ser 2, não tem problema. Escreva o nome dos entrevistados abaixo. Então, em frente à cor aqui, você escreve o nome. Essa cor que vai ajudar aqui a você fazer a entrevista. Então, é como se cada pessoa fosse uma cor. Aí você vai perguntando. Matar uma barata com as mãos. Ai, meu Deus. Essa pessoa do verdinho aqui. Sente nojo? Se sentiu, marca um X. Se não, deixa em branco. A do amarelinho, a mesma coisa. Sentiu, marca um X. Se não, branco. Deixa da cor que tá mesmo. No entrevistado 3 do verde, se sentiu, marca um X. Se não, deixa somente a cor.
e vocês vão fazer com todas essas questões, bom? E anotando o X se a pessoa sente. Se não sente, deixa sem anotar nada, sem marcar nada. Aí, depois que essa entrevista for realizada, você vai fazer assim, com base nas entrevistas que você fez, responda. Qual situação provocou mais nojo nos entrevistados? Então, qual situação foi que os 3 entrevistados falaram que sim? Se tiver mais de uma, pode colocar também. Bom? Qual situação provocou menos nojo nos entrevistados? Vamos supor que somente um deles falou que era nojo, os outros 2 não. Então, você escreve que situação. Para você, essas seriam as situações que provocariam mais e menos nojo? Se forem, quais seriam? Então, assim, agora é vocês que vão estar se entrevistando, né? Quais dessas situações que provocariam mais e menos nojo? Então, assim, dentre todas essas aqui, qual que seria que você mais sentiria nojo? E depois, a segunda, qual que seria que você menos sentiria nojo? E complete as seguintes frases. Uma pessoa que nunca sente tristeza. Então, uma pessoa que nunca sente tristeza. O que você vai completar essa frase? Como que ela reage, né? Que consequência ela está tendo de não ter essa tristeza? Como ela é, né? Aqui a B, uma pessoa que sempre está triste. Então, assim, uma pessoa que sempre está triste, como essa pessoa é? Né? Como ela vive? O que ela sente? Aqui, 3. Em grupos de 3 ou 4 alunos, então aqui vocês podem discutir em casa mesmo, com quem está auxiliando vocês a fazer as tarefas. Discutam oralmente as questões a seguir. Você pode usar o espaço abaixo delas para anotar o que for mais relevante. Qual a desvantagem de sentir raiva muitas vezes? Então, assim, gente, quando você fica muito tempo com raiva, sempre com raiva, que desvantagem você tem? Qual o problema de nunca sentir raiva? E a pessoa que nunca sente raiva? Como que é a vida dela? Qual que é o problema que ela tem que enfrentar? Em que situações a raiva é uma emoção apropriada? Não lembra lá do que a gente conversou, né? Quando a raiva, você sente raiva, você sente um impulso de agir, né? É uma emoção apropriada. Quando a raiva não é apropriada, né? Em que momentos lá, às vezes, você sente raiva e, na verdade, não era para sentir, né? Que você pode se controlar. Continuando, e não para por aí. Quanto mais você conhece suas emoções, quanto mais você as identifica, mais fácil é perceber se a emoção está adequada à situação que você está vivendo. Use a tabela a seguir para anotar 2 situações de raiva, tristeza e nojo que você vivenciou. Depois explique se essa emoção foi apropriada ao momento e por quê. Esse porquê aqui com acento separado é o porquê de motivo. Bom, então, gente, vocês vão escrever a raiva na situação 1, em que momento você teve raiva e se foi apropriado ou não. Porque às vezes a gente sente raiva sem ser apropriado, não é necessário sentir raiva naquele momento e alguma coisa na gente faz a gente sentir raiva. Só que se você é capaz de reconhecer que não foi apropriado por algum motivo, isso já é um bom começo para você aprender a se conhecer e ter um autocontrole, que da próxima vez você não precisa. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você está jogando um jogo com um grupo de alunos, de amigos. Aí você perde esse jogo, você fica com muita raiva. Então, assim, é necessário? Para mim, não. Não é uma emoção apropriada você sentir raiva em um jogo, quando você perdeu o jogo. Por quê? Porque o jogo é o contrário, é para ter entretenimento, para você se divertir. Então, é assim que vai funcionar essa atividade. Escreve a situação que sentiu raiva, se foi apropriado ou não, e justificando. Mesma coisa com a tristeza, né? Às vezes você sente tristeza por algumas coisas que não é tão necessário, ou o que são, né? Vou dar um exemplo de uma emoção que às vezes não é necessário, que a gente identifica como tristeza e não é necessário. Às vezes a gente gosta muito de um amigo, e esse amigo, naquele dia, resolve fazer dupla com outra pessoa, que já fez várias vezes com você, e aí resolve fazer dupla com a outra pessoa. Então, às vezes a gente sente tristeza, é normal você sentir tristeza naquele momento. Porém, né, você tem que saber entender que não é uma emoção apropriada. Porque não é para você ficar triste. Você não precisa ficar triste naquela situação. Tá?
A mesma coisa com nojo, né? Às vezes a gente sente nojo, gente, de coisas que não é para sentir. Eu vou dar um exemplo, né, de quando eu era pequena, né? Eu era novinha e eu tinha nojo, às vezes, de algumas comidas. Olha que coisa mais horrorosa que a professora fez, né? Mas quando a gente é pequena, depois eu aprendi. Eu tinha nojo de algumas comidas e não comia de forma nenhuma. Eu falava, não quero, eu tenho nojo, né? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que aquela emoção minha não era apropriada, que todos os alimentos são bons, fazem bem, fazem falta para o nosso organismo. Então, gente, às vezes algumas situações a gente não sente apropriadamente aquela emoção. Se a gente aprender a identificar, a gente consegue, né, melhorar isso na gente, como a tia fez, né? Hoje em dia eu como tudo. Não tem uma coisa que fala que eu não como, né? Isso é muito bom. Por hoje é só da aula de socioemocional, tá, gente? Espero que vocês tenham conseguido relembrar, porque tem algumas atividades que a gente já fez. Espero que vocês tenham conseguido relembrar e acrescentar um pouquinho, né, de alegria para vocês ali, né, de aprender a controlar os sentimentos, porque quando a gente controla os nossos sentimentos, a gente vive muito melhor, tá bom? Até mais tarde. Beijo!